Amém? Amém. João capítulo 3, versículo 16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Irmãos, vamos estar falando nesta noite sobre os planos de Deus, né? Os planos de Deus. Deus me dirigiu, teve um culto aí, para escrever um estudo também sobre esse tema. E pela graça de Deus, ontem eu consegui colocar no meu blog. E a gente fica sempre pensando, Senhor, Tu incluíste a minha vida nos Teus planos, eu quero estar nos Teus planos, né? Só que os planos de Deus, ele é traçado por Deus, nem sempre nos agrada, porque Ele tem uma estrada árdua. Não é como diz por aí, prosperidade, bonança, né? Também temos, sim, claro, mas Deus nos prova nesse plano que Ele traçou para nós. E esse versículo, porque é o maior plano de Deus, é o plano da salvação, João 3,16. O maior plano, o plano melhor, o plano que Deus traçou para salvar a humanidade, amando o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né, para nos salvar, para nos livrar do caminho do inferno, mas para aquele que nele crê, não é para todo mundo. Ele amou todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo, porque aqui está bem claro, para todo aquele que nele crê. O que não crê não vai ter a vida eterna. O amor dele é para todos, mas nem todos terão. Então Deus traça planos, Ele traça regra, né? Planos, ele é composto de propósito, de ideias, e Deus tem os seus propósitos ao nosso respeito, as ideias, os pensamentos dele. Com certeza Ele quer o melhor para nós, mas Ele quer que passamos por um caminho que Ele traça. Existem regras e nós temos que seguir. Quando queremos seguir os nossos próprios planos, os nossos próprios caminhos, Deus não está nisso, porque é Ele que traça, é Ele que é o oleiro, nós somos os vasos, né? Os vasos vai dizer para o oleiro como você vai ser feito? Não. Ele que determina todas as coisas. E o Espírito Santo me trouxe algumas pessoas que realmente entraram no plano de Deus e foram até o fim. Porque, irmãos, muitos começam bem, está ali no plano, mas daqui a pouco, como Paulo falou, aquele que cuida está em pé, cuidado para que não caia, né? Se desvia do plano do Senhor. E a gente separou aqui poucos, né, devido ao tempo, que se desviaram, que aceitaram o plano do Senhor e foram até o fim. Não tem como falar dos planos de Deus na vida de um homem sem mencionar José. José foi um homem em que aceitou o plano de Deus, as ideias de Deus a respeito da vida deles, os propósitos de Deus, de uma tal maneira que a gente não vê ele murmurando, a gente não vê ele reclamando, que a gente botam aí em filmes, aquilo não é bíblico, né? Que já teve filme que bota ele reclamando, murmurando. Não, a Bíblia não relata isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a gente vê aqui que aos 17 anos começou o processo desse plano na vida de José. Deus fez com que ele fosse vendido pelos irmãos, levado para o Egito como escravo na casa de Potifar, depois enfrentou uma prisão, né? Deus ali estava tratando com ele, porque o plano de Deus, ele tinha que passar por tudo aquilo. Não adianta dizer, mas para que José foi abrir a boca? José falou demais. Ele não falou demais porque era propósito de Deus que ele fosse vendido pelos irmãos e chegasse até lá. É como Jesus falou quando pediu para lavar os pés dos discípulos: o que eu faço, vocês não sabem agora, mas vai saber depois. Né? E foi assim na vida de José. E a gente viu esse trajeto todo, que tudo isso foi um plano de Deus
Para quê? Para conservar o povo, para que não morresse de fome, para que não fosse extinto. Deus tratou assim com José, e José foi incluído nos planos de Deus e foi até o final, glorificando ao Senhor. É isso que nós temos que entender. Senhor, eu estou nos teus planos. Meu Pai, eu quero ir até o fim, mas se em algum momento você viu que você deu uma vacilada, não desista. Volte, porque Ele é o autor dos planos, Ele que cria. Se Ele não quiser mais contar contigo naquele, Ele traça um novo plano, mas não fique fora dos planos de Deus. Porque os planos dEle é para glorificar o nome dEle e também para nos abençoar. E a gente viu que ali naquele lugar Ele mesmo declara, abre rapidamente a tua Bíblia, no livro de Gênesis 45, do 5 ao 8, olha o que José fala. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome, 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, ele estava consciente, o plano de Deus foi revelado para ele. Senhor, eu passei por tudo isso porque tu queria que acontecesse isto. Ele entendeu. Irmãos, nós temos que entender o mover e o trabalhar do nosso Deus. Se está acontecendo algo, se você está no caminho, é para que você siga, não desista e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas realmente, irmãos, já não tem mais crente, né, como antigamente. Qualquer coisa é murmuração, qualquer coisa é querendo saber que Deus tu é meu Pai, porque não passe pelos planos do Senhor, glorificando o nome dEle. É isso que nós temos que fazer. E a gente viu ali que José reconheceu que ser invejado pelos irmãos, odiado, ser vendido, passar por Potifar, ser caluniado naquela casa, ir para uma prisão e por fim Deus o exaltou como governador, que era para a honra e glória do Senhor e para que Deus conservasse a vida daquele povo. Então não murmure, não reclame. Este propósito de Deus, se você não sabe ainda, você saberá. Mas se você for até o final, até o final Deus vai revelar. E a gente viu que José estava consciente dos planos de Deus a respeito da vida dele. A gente vê outra pessoa aqui, né, que foi fantástico. Eu estava lendo outro dia sobre ela. E a Esther, foi fantástico aquele plano que Deus traçou. A rainha Vasti se rebelou contra o rei, não quis ir ao banquete. Foi necessário que acontecesse esse processo todo para que o rei a destituísse e pudesse casar novamente. Para quê? Para que Esther fosse rainha também tinha um propósito. Ela estava ali para que, mais uma vez, aquele povo fosse conservado em vida. Porque o propósito do diabo era destruir, né, aquela nação. E a gente viu que Esther ali aceitou o plano de Deus, colocou a vida dela em risco. Né? A prova foi até a presença do rei, podendo ser morta, porque se ele não apontasse o cetro para ela, ela poderia morrer. Mas ela foi e não temeu para cumprir o chamado de Deus, para que levasse adiante o plano de Deus para a conservação daquelas vidas. Irmãos, vamos a cada dia pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a me enquadrar nos teus planos. Glória a Deus. Me ajuda, Senhor, eu quero estar nos teus planos, eu não quero estar nos meus, porque o meu é falho, porque o meu não me leva a lugar algum, porque o meu é enganoso, porque o meu eu acho que é bom, mas não é. Os teus planos são perfeitos, como é a vontade dele, boa, perfeita e agradável.
outro servo, né, que passou por um trajeto árduo, que foi Jó. O plano de Deus na vida de Jó incluía a perda, incluiu chagas na vida dele, incluiu murmuração da mulher, abandono dos amigos, incluiu tantas coisas, irmãos, que o ímpio pode pensar, por que Deus faz isso? Porque Deus tem um propósito, um plano. Deus queria mostrar com esse exemplo de Jó que ainda existe homens e mulheres que são fiéis, que ainda existe homens e mulheres que o amam não pelos bens materiais, não pelas coisas que tem, porque ele perdeu tudo materialmente, irmãos. E o pior de tudo, perdeu os filhos. E mesmo assim, ele louvou e exaltou o nome do Senhor e não desanimou. Claro, passou por momentos de angústia, de tristeza, desejou não ter nascido, mas ele não blasfemou contra Deus. Ele, em momento algum, ele dá uma palavra de blasfêmia contra Deus, porque ele era um ser humano. Claro que ele sentiu tudo aquilo, mas Deus traçou esse plano para a vida de Jó. Foi necessário ele passar por isso. Então, irmãos, não murmure. Há necessidade de você passar por certas coisas, porque somente Deus nos conhece verdadeiramente. Muitas vezes nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser quebrados, ser feitos de novo, para que o nosso eu morra, para que o nosso eu não apareça e somente o Senhor apareça na nossa vida. E Ele sabe como tratar com cada um de nós. E tinha vários homens, né, ainda pessoas chamadas por Deus que levaram o plano de Deus até o fim, o propósito de Deus, as ideias de Deus, o que Deus tinha traçado a respeito daquela vida. Mas também tem aqueles que tiveram o seu chamado, a sua oportunidade e desprezaram entrar pelos planos do Senhor. Porque, irmãos, Deus, Ele não nos obriga a nada. Nós temos o livre-arbítrio. Uma vez uma irmã falou aqui, e eu não esqueci isso, que todas as regras de Deus, todos os mandamentos de Deus é para o nosso bem. Quando Deus diz não matarás, é porque se a gente matar, a gente vai nos prejudicar. O que acontece com quem mata? Vai preso. Se você parar para pensar, todos os mandamentos é Deus nos guardando. Não faça aquilo para que você não sofra, para que você não passe por punição, como está lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e maldições. Você vê as maldições pela desobediência e as bênçãos pela obediência. Então Deus, Ele quer o nosso bem. Por mais que Ele nos prove, por mais que muitas das vezes passamos por aflição, Ele não desampara os que confiam nele. Ele conhece aqueles que conhecem o nome dele, aqueles que temem o nome dele. E eu estava meditando sobre a vida de Saul. Irmãos, foi fantástico, foi tremendo, foi glorioso o chamado de Deus na vida daquele homem. Leiam depois quem não leu ainda. É fantástico. Saul, ele foi escolhido por Deus depois do pedido do povo, mas Deus traçou um plano, Deus traçou um propósito, né? Houve os bois do pai dele se perderam, ele foi parar num lugar atrás desses bois do pai dele, até que Deus já tinha preparado tudo para que ele encontrasse Samuel. Samuel já estava esperando para ungí-lo como rei de Israel. Ele profetizou, ele chegou num lugar onde tinha os profetas, ali ele profetizou, ele foi usado por Deus, Deus contou com ele, Deus direcionou e Deus traçou um plano, mas ele não quis. Deus não nos obriga a nada. Ele não quis, depois ele se rebelou, ele quis andar pelo seu próprio caminho. Não foi somente quando ele desobedeceu, quando não matou os amalequitas, muito antes. Ele estava esperando Samuel, Samuel demorou, ele foi oferecer sacrifício quando ele não podia. Começou já ali a desobediência e foi até que Deus o rejeitou, porque ele saiu dos planos e dos propósitos do Senhor. E se nós sairmos dos planos e dos propósitos, o Senhor nos rejeita. Porque não há arrependimento quem sai dos planos e dos propósitos do Senhor. Para quem se arrepende, não, ainda há chance, ainda há esperança, ainda há planos a ser traçados. É o mesmo? Não sei, só Deus sabe como trata com cada um de nós. E ali a gente vê uma coisa
terrível, entrou, consultou feiticeiro, né? Entrou por um caminho terrível de inveja, querendo matar Davi. O Espírito de Deus se ausentou dele, Davi ia tocar harpa para que aqueles espíritos malignos fugissem. Por quê? Porque ele quis andar pelo seu caminho. Então, quando nós queremos andar pelo nosso caminho, o Espírito de Deus se ausenta e deixa para ver até onde a gente vai. Se nos arrependermos, Ele nos perdoa. Ele está conosco quando nos arrependemos. E a gente vê que foi terrível. Por fim, ele se suicidou. Mostrando com isso que quando saímos da direção, o fim é a morte. A gente vê outro homem também que a gente se entristece. Um homem que tinha tudo para ser sucessor do pai com sucesso. Foi até uma certa parte Salomão. Construiu o templo. Deus não permitiu que o pai dele, Davi, construísse e permitiu que ele construísse. Dizem que ninguém naquela época tinha sabedoria como ele. Foi um homem que Deus falou, que Deus revelou planos e propósitos. Porém, ele se embaraçou com as ímpias, com as mulheres pagãs, com os deuses pagãos, a ponto de até oferecer sacrifício de criança. E isso aborreceu muito ao Senhor. Ele traçou o seu próprio plano e saiu dos planos que Deus tinha traçado. E qual foi o fim dele? A Bíblia não mostra ele se arrependendo. Então, dá a entender que ele morreu sem salvação ou se arrependeu e a Bíblia não relata, não sabemos o fim de Salomão. Outro homem que a gente vê o plano que Deus traçou, os propósitos que Deus traçou para ele e ele se arrependeu e ele se desviou, foi Sansão. Foi chamado para ser nazireu, foi chamado para ser juiz em Israel, para defender aquele povo. Deus o usava poderosamente com uma força que somente Deus dava. O Espírito Santo se apoderava dele. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens e ele derrubava portões e Deus era com ele e Deus dava vitória, até que um dia ele se envolveu com quem não tinha que se envolver. Se envolveu com Dalila. A ímpia Dalila o tirou da presença do Senhor. E ele contou segredos que não poderiam ser contados dele com Deus. Irmãos, não deixa que o mundo te embarace. Não deixa que o ímpio te embarace. Não pense, não, mas vai se converter. Deus vai, a jovem pensa, a moça pensa, não, mas eu vou trazer ele para Cristo. O rapaz pensa, eu vou trazer ela para Cristo. Não vai, irmãos. Porque a maioria dos casos, nesta caminhada, eu nunca vi isso acontecer. Eu vejo o contrário. Se desviar. Os dois. Né? O outro leva para o mundo. Então, peça para Deus mostrar os planos dele. Quem ele quer que se aproxime de você, até mesmo amizade. Peça para Deus te mostrar, Senhor, eu quero para a minha vida tudo que está nos teus planos. Eu não quero para a minha vida embaraço, eu não quero para a minha vida nada que venha dos planos do diabo, porque Satanás, ele arquiteta planos todos os dias para nos fazer errar o alvo. Ele nos oferece os pratos, e como o pastor André já falou, ele é o maior estudioso do ser humano, porque ele precisa estudar para saber onde é fácil de nós errarmos o alvo e pecar contra o nosso Deus. Então, irmãos, qual foi o fim de Sansão? Ficou cego. Primeira coisa, perdeu a visão natural. E a mesma coisa, perde a visão espiritual, porque se embaraça com o pecado e foge dos propósitos do Senhor. O fim da vida dele também foi triste, né? Ele orou, pediu a Deus misericórdia, mas ali ele morreu junto com aquele pessoal todo. E esse não era o propósito, nem o plano que Deus traçou para a vida dele. Ele escolheu o seu próprio caminho. Então, de que se queixe, pois, o homem vivente? Queixe-se do seu próprio pecado. Lamentações 3:39. Então, ainda há tempo de refletirmos, de pensarmos, Senhor, eu estou nos teus planos? Quais os teus planos para a minha vida? Porque uma coisa é certa, Deus não entra em planos feitos por homens. Deus não entra. Ou nós entramos nos propósitos dele, nos planos dele, nos ideais que ele tem para nós, ou então vamos ficar fora. Ou então não vamos ver a glória de Deus e vamos ver outros atendendo esse chamado,
levando a palavra até o final e o nome do Senhor sendo glorificado. Porque o plano dele para a igreja do Deus vivo é que estejamos firmes até a volta dele. O plano dele é que nós venhamos, naquele dia ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por isso que ele amou o mundo de tal maneira e quer que entremos nas regiões celestiais. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra.